Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal CFPX. Tudo bem, pessoal? Então, eu sou o professor Fábio Andrade e estou dando sequência nas aulas de NR13, né? E nós temos aí, né, uma metodologia diferenciada na abordagem da NR13, né? Então, nós vimos na primeira aula, semana passada, né, que a NR13 ela sofreu muitas revisões, né? Inclusive ali nós vimos que ela mudou toda a estrutura e que hoje nós temos aí uma estrutura, né, interessante da NR13, tá? E ela é uma das normas muito utilizadas na indústria, tá? Então, quando nós falamos, né, em equipamentos industriais, em processos industriais, muitas vezes nos deparamos com a NR13, tá? Que envolve equipamentos pressurizados, tá? Então, nós vimos um pouquinho do motivo da norma existir, nós comentamos alguns cases de acidentes na aula passada. Convido vocês que não acompanharam a nossa primeira aula, a aula está gravada, vocês fiquem à vontade aí, né, para acompanhar, tá bom? Se cadastrem no nosso canal e recebam também aí, né, muitas informações da área industrial, ok? Pessoal, né, sejam bem-vindos, quem já está nos acompanhando aí pelo canal. Nós estamos aí em mais uma aula ao vivo, então deixem seu nome, suas dúvidas, né, aí no nosso chat, né? Compartilhem, né, convidem amigos, tá? Essa aula é uma aula técnica interessante aí para todos da área industrial, tanto na área de inspeção, quanto manutenção, quanto também operação, tá? Então, nós vamos aprofundar na norma, tá? Fazendo diversos comentários em paralelo que estão pertinentes, tá ok? Então, para vocês que nos acompanham aí pelo canal, sejam bem-vindos mais uma vez, e também para vocês que nos acompanham nas aulas gravadas. Também agradeço muito aí a sua participação, né, e o seu like, beleza? Então, eu estou acompanhando aqui o grupo, tá? Nós estamos iniciando aqui as nossas, né, transmissão, tá? Deixem aí um like, né, e um comentário se o áudio está ok, tá bom, pessoal? Vou aqui compartilhar a nossa tela e nós já vamos iniciando, beleza? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Então, seguindo aqui com a nossa apresentação, tá? Vou dar um momento aí para que todos visualizem, tá? Às vezes tem um pequeno delay aí, como nós falamos, né? Na nossa apresentação, beleza? Tranquilo? Estão aí acompanhando já? Deixa eu só verificar aqui, confirmar. Acho que está tudo ok, né, pessoal? Nenhum comentário ainda? Maurílio, boa noite, Maurílio. Obrigado aí por estar nos acompanhando. Aqui para mim, por enquanto, não está aparecendo o pessoal. Se tiver mais alguém nos acompanhando, às vezes demora para aparecer, tá? Fica um delay aí no sistema. Tá bom? Mas vamos lá então, né? Vamos dar sequência. Tá bom? Bom, então, nessa segunda parte da norma, nós vamos tratar um pouquinho aí do item 1. Lembra da estrutura da norma? Então, a norma tem ali, né, o 13.1, 13.2, 13.3. É quando chega no 13.4, já entra especificamente no item caldeiras,
13.5 vaso de pressão, né? 13.6 tubulações, 13.7 tanques de armazenamento, né? Nós vamos, nessa segunda aula, né, abordar ali os dois primeiros tópicos da norma, tá? E já vamos ali aprofundando um pouco no assunto, ok? Os dois primeiros tópicos vai falar das responsabilidades, tá? De quem é o responsável da aplicação da norma. É o engenheiro mecânico? É o inspetor? Né? É o governo? Né? Como que a norma, né, trata desse assunto? E os equipamentos que são abrangidos da norma. Uma coisa é você ser o responsável, outra coisa é identificar do que você é responsável, tá? Então, né, vamos seguir que hoje a aula é interessante, tá? Vamos lá. Item 13.1 vem sobre o título Introdução, tá? É aqui que vai diretamente falar do que estabelece a norma, do que trata essa norma, tá? Só antes mesmo da gente seguir, né? Essa imagem eu coloquei aqui ao lado, né? É uma usina aqui da nossa região, Sucrocoleira. Dá para vocês perceberem aqui, né? Aqui já estamos entrando no clima aí da NR13, né? São 3 caldeiras, né? Interligadas aqui com geradores termoelétricos, 25 megawatts de potência cada uma, né? Logo aqui ao canto, né, mais à direita, nós vemos uma outra chaminé, né, antiga, tá? Das caldeiras antigas, né? Como eu conheço um pouco dessa história dessa usina, né, essa chaminé antiga, né, ela estava interligada com uma rede, né, um sistema de 12 caldeiras menores. Então, 12 caldeiras menores foram substituídas por apenas 3 caldeiras com uma eficiência muito melhor, tá? E até hoje ainda está com essas 3 caldeiras, tá bom? Só para a gente ir contextualizando, né? Estamos entrando na introdução, né? Então, esse é só um princípio, tá bom? E voltando no texto da norma, eu sempre vou trazer o texto da norma e complementar com mais informações, tá? Então, na semana passada, nós vimos ali que a norma teve toda essa mudança, né, estrutural, e nós vamos ver a última modificação, o texto da última modificação da norma, né, que é o texto de 2012, tá? A última revisão válida que está em atuação, tá bom? Então, o texto nos diz aqui, no item 13.1.1, que, né, esta norma, vamos ver aqui, ó, vou pegar um outro marca-texto mais visível, né? Então, o objetivo, tá, desta norma, nós falamos em NR13, é uma norma regulamentadora, eu já expliquei, né, que, no caso, isso é peso de lei, né? Então, não é uma norma, né, de projeto, é uma simples norma, né, de que você possa ali, né, basicamente só de orientação, ou seja, é uma norma somente para você ter uma base, né? É uma norma que realmente tem um peso de lei, por isso que ela tem, né, o título de regulamentadora, NR, tá? E ela traz requisitos de segurança, tá? Então, toda NR traz, né, requisitos de segurança para trabalhadores, correto? Tá? Vocês vão relembrar, por exemplo, da NR10, segurança com energia elétrica, né, com redes elétricas. NR33, segurança em espaço confinado. NR35, segurança em altura. E assim por diante. A NR13 também vai trabalhar a questão dessa segurança, né? Só que aqui vai estar envolvido os equipamentos, tá? Aqui está envolvido equipamentos,
né, pressurizados principalmente, como caldeiras, vasos de pressão, as tubulações pertinentes a esses dois equipamentos, né? E no último momento também foi incluso na norma tanques metálicos de armazenamento. Tá? A norma não nasceu com esse contexto, mas foi pertinente que se incluísse, né, recentemente. Tá, mas beleza, nós vamos analisar, né, a questão da integridade estrutural. E essa integridade estrutural, né, quais são os aspectos que estão envolvidos, né, para análise dessa integridade estrutural e visando essa segurança, né? A gente vai perceber, e já vimos isso, né, na estrutura da norma, que a norma vai ter alguns aspectos relacionados à instalação, tá? À inspeção, à operação e à manutenção desses equipamentos. Tá? E nós vimos até, né, hoje não está mais presente na norma, mas a norma chegou à questão também de comercialização, de venda de equipamentos que são abrangidos pela norma. Por quê? Também faz questão aí da segurança. Um equipamento danificado, né, ou ali com um laudo aprovado, né, de deteriorização ou de alguma descontinuidade, né, algum evento atípico que aconteceu com o equipamento, né, ele foi sucateado e desativado. Não pode ser vendido. Tá? Isso é uma lógica, né? Ok? Mas, às vezes, não é isso que acontece. Acaba sobrando para uma equipe responsável, um PH, né, revitalizar ou restaurar equipamentos como caldeiras antigas. Tem que ser feito muito, né, muito cuidado. Esse tipo de procedimento acaba sendo muito caro, tá? Tanto de caldeiras antigas, né, é mais fácil a desativação do equipamento, né, do que a reforma do equipamento. Okay? É muito comum que, né, com 30 anos, 40 anos, já se troque ali, né, todo o sistema de uma caldeira, tá bom? Mas a gente vai aprofundar ainda em caldeiras, tá? É mais para vocês ir, né, interagindo aí com o assunto, tá? Mas se vocês quiserem comentar, deixem esse seu comentário também, se vocês já conhecem caldeira, já trabalharam com algum tipo de caldeira, conhecem o setor sucroalcooleiro, ou petroquímico, né, ou algum outro setor aí, tá bom? Seus comentários aí são, né, muito bem-vindos. Tá? Continuando aqui, dentro do item 13.1, né, ainda temos mais dois itens aqui, que é o 13.1.2 e o 13.1.3. Visto que o objetivo já é a segurança dos trabalhadores, já vimos que a norma vai tratar de alguns equipamentos específicos e já vimos o tipo de aspectos que vai ser avaliado, né? Agora a norma já traz nesse primeiro capítulo quem será o responsável direto, tá, pela adoção da norma, ou seja, quem vai adotar todas as medidas dessa norma? O empregador. Tá? Então, a norma deixa bem claro, num item bem direto, que o empregador é responsável pela adoção das medidas que serão aqui, né, apresentadas nessa norma. Tá? Ok? Então, isto posto, né, nós verificamos que, né, existem muitos empregadores que parece que não têm essa ciência, não têm essa preocupação, porque eles apenas subcontratam e pensam que apenas o engenheiro vai ser o responsável. O engenheiro acaba sendo um corresponsável. O empregador ele tem que estar atento, tá, aos seus equipamentos. Tá? Então, é ele que, né, subcontrata uma equipe, coordena uma equipe, né, e, de qualquer maneira, vai ser o responsável
pela adoção dessas medidas, tá? Então, aqui a gente já, né, abordamos um dos principais pontos do item 13.1, introdução. Né? Primeiramente, nós vimos do que é o objetivo e, segundo, do que trata de quem é o responsável, que no caso é o empregador. Tá? E aí, no item 13.1.3, né, o disposto no item anterior aplica-se também aos equipamentos de terceiros. Então, não tem muita escapatória. O empregador que subcontrata uma empresa acaba sendo também o responsável pelos equipamentos do terceiro, tá? Acaba tendo uma, né, participação aí na responsabilidade também, ok? Então, muito cuidado aí para quem, né, está à frente da gerência, né, de empresas que têm esses equipamentos que nós vamos verificar na sequência, que estão enquadrados na norma. E na dúvida se estão enquadrados ou não enquadrados na norma, né, sempre é bom consultar aí, né, um profissional, né, bem qualificado na área. Tá? Então, no caso aqui, então, né, ainda tem mais um item aqui, né, porém esse item nós vamos aprofundar lá no final das nossas aulas, quando nós estivermos falando de sistema próprio de inspeção. Né? Comentei um pouco na última aula, mas aqui, né, não vem ao caso a gente avaliar, né, aprofundar muito agora, tá? É bem amplo, ok? Mas para vocês terem uma ideia, então, tá? Aqui está falando de serviço próprio de inspeção de equipamentos, tá? Aí o empregador, ele tem que ali, né, buscar, né, forma voluntária de certificação, conforme o anexo 2. É bem burocrático, tá? É bem burocrático. Envolve custos, envolve todo um sistema, né, um sistema do Inmetro, ok? Para que você possa ter essa certificação de um sistema próprio de inspeção de equipamentos. Tá? Usinas, por exemplo, né, no caso do setor sucroalcooleiro, qual que é o benefício, né, que eu já tinha comentado, mas vou ressaltar só aproveitando o gancho do setor sucroalcooleiro, né, bioenergético. De qualquer maneira, a safra, né, tem um período, ou seja, de qualquer jeito a planta para. Não compensa, né, colocar um sistema próprio de inspeção de equipamentos, porque mesmo sendo uma planta industrial grande, né, o número de itens categorizados não é tão grande, é pequeno. Né? Não é igual uma petroquímica, né, que além de caldeiras tem vários vasos de pressão, vários trechos de tubulação, vários tipos de fluidos diferentes. Aqui basicamente é só vapor, né, e o produto da própria cana, né, que é a garrafa, né, os melados, né, e os produtos do processo, ok? De qualquer maneira, eles vão ter parada anual. O SPI, ele tem um benefício que é estender o prazo de inspeção periódica. Mas isso a gente vai aprofundar nas próximas aulas, ok? Vamos lá, né? Basicamente é só isso que é do item 13.1. Então, item 13.1 da norma, objetivo e responsabilidade. Aqui no item 13.2, segundo, né, tópico da norma, a segunda parte da norma, tá? Agora sim, nós vamos verificar onde se aplica essa norma, tá? Então, o que se enquadra na norma? Né? Porque falou superficialmente que é caldeiras, vasos de pressão, tubulações e, né, tanques de armazenamento. Mas tem peculiaridades, tem algumas características específicas, ok? Beleza? Boa noite para quem está chegando aí, Leonardo, tudo bem? Vamos seguindo aí, tá? Deixa aí seu like, compartilhem aí também. Aqui no meu caso aqui, né, ainda
Mesmo flegando aqui a parte de like, ainda não está aparecendo. Acho que é algum delay que tem no programa, tá bom? Então, vamos verificar um pouquinho aqui desse item 13.2, tá? Campo de aplicação. Né? Lembra que eu comentei que até 2008, né, 2014, o campo de aplicação ele tinha um outro título, né, que era abrangência. Então, a norma tinha o item 13.2 tinha o título de abrangência. Então, vocês vão ver muito esse termo, né? Itens abrangidos na norma. Por quê? Por causa do próprio tópico, né? E quando entrou aí, né, esse novo capítulo que foi, né, o tanque de armazenamento, né? Aí mudou o título, campo de aplicação. É quase, praticamente um sinônimo, tá? Internamente, né, houve, claro, várias mudanças, né? Mas a mudança de título não influenciou diretamente no contexto interno desse tópico. Tá? Ele sempre teve aí uma adequação. Né? Eu posso até dizer que, das últimas revisões, esse item, campo de aplicação, sempre teve detalhes ali, né, que modificaram. Sempre teve uma coisinha ou outra que modificou dentro do campo de aplicação. Por exemplo, no próprio item A, né, quando vai falar de caldeiras, né, até algumas revisões anteriores, né, não se estipulava pressão para a caldeira. Só se comentava que todos os itens classificados, né, ou categorizados como caldeiras, né, estão enquadrados na norma. Né? Em determinado momento, né, determinada revisão, se convencionou colocar uma pressão de operação e também ali uma quantidade, né, em volume. Né? Colocaram primeiramente 50 litros, depois houve uma outra revisão, colocaram 100 litros, tá? E hoje tem aqui, né, algumas características específicas. Tá? Então, lembrando, aí a gente está no início da norma, só no campo de aplicação. E logo aqui no campo de aplicação, no item 13.2.1, fala dos equipamentos que são, né, aplicados. Né? Então, aonde que se aplica? No item A fala que é caldeiras, porém que tem uma característica específica de 60 kPa, ou seja, quilopascal. 60 quilopascal equivale a mais ou menos 0,61 kgf por centímetro quadrado, tá? Quilograma-força por centímetro quadrado. É muito pouco, baixíssima essa pressão. Tá? Ou seja, é muito difícil ter um equipamento, uma caldeira, né, que vai ali, né, ter uma pressão tão baixa dessa maneira. Tá? Então, praticamente, né, não houve tanta mudança assim na prática. Algum outro item aí que pode ser um gerador de vapor, ele pode sair fora dessa categoria de caldeira, tá? Mas também o risco vai ser mínimo, nessa pressão menos de 1 kg/força, vai ser um risco mínimo, né, do equipamento ter um colapso, né, nessa pressão, tá bom? Aqui abaixo nós vemos a imagem, né, para ir já, né, encaixando um pouquinho do que é uma caldeira, né? Então dá para perceber aqui no nosso lado esquerdo, né, tem praticamente parece um vaso de pressão, né, com um corte. Então o que nós percebemos aqui, ó? A parte interna que está em corte, tá? Ela fica ali, né? Ela tem um feixe tubular, tá? Esse feixe tubular, ele fica submerso. Não é 100% cheio d'água. O fluido utilizado numa caldeira é água, tá? Ok? E ele tem um limite ali, né? Tem o feixe tubular, ele fica envolvido,
né? Dá para ver o feixe tubular aqui internamente, né? Ele fica envolvido ali pela água. E os gases da combustão passam por dentro desses tubos, tá? Aqui, nesse item que eu vou até trocar a cor aqui para vocês verem melhor. Esse item que eu estou circulando em verde aqui é um queimador a gás ou a óleo. Tá? Aqui também tem um aqui ilustrado em vermelho. Não é todas as caldeiras são a gás. Tem caldeira a lenha, né? Tem caldeira elétrica, ok? Enfim, ainda vamos verificar partes por partes da caldeira quando chegarmos no item, no tópico 4, tá? Aqui é só para a gente diferenciar os equipamentos, né? Por exemplo, o que é uma caldeira, o que é vaso de pressão, tá? Então, esses dois modelinhos que eu trouxe aqui representam o corte interno. Nós percebemos que existe um feixe tubular, existe ali, né, a característica de ter água dentro desse vaso de pressão, que envolve a serpentina, tá? E no tubo, dentro do tubo, nós vamos injetar aí, né, os gases da combustão, que é onde vai passar a temperatura para a água, tá? Quando os gases passam por dentro da tubulação, nós chamamos essa caldeira de flamo tubular. Então, flamo tubular justamente vem da ideia, né, do fogo, né, passando dentro do tubo, tá? E depois vai sair pela chaminé, claro, tá? Depois que você libera toda a energia, né, essa energia vai ser utilizada pela água para aquecimento e depois para ebulição, tá? Então aqui nós vemos o princípio, né, envolvido aí dentro da dinâmica, tá bom? O que é interessante nós, né, já verificarmos? O que a norma, né, vai ressaltar? Alguns pontos, por exemplo, como as válvulas de segurança, tá? A norma não quer saber o tipo de combustível, por exemplo. Ela quer saber da segurança quando se utiliza determinado combustível, ou pelo menos ali quando se utiliza a caldeira, tá? E a segurança na caldeira está muito relacionada com o nível de água, tá? Então, o controle de nível é essencial, tá bom? Por quê? Porque o controle de nível da água é o princípio para você controlar a pressão. Porque você pode pensar, mas não é a pressão que é mais importante? Sim, mas se você não tiver água, você perde o controle da pressão interna, tá? Tanto que se secar a caldeira, você tem que imediatamente entrar no procedimento, né, de desligar, de parada, tá? Então, o procedimento de parada de uma caldeira é principalmente se você não tem como controlar o nível de água, tá bom? Bem, são dois modelos de flamo tubulares, caldeiras menores, e depois nós vamos ver que essas caldeiras são, né, tem uma categoria, né? Mas nem todas as caldeiras, né, são tão pequenas assim. Essas caldeiras têm uma característica, né, de gerar o vapor que nós chamamos de vapor saturado, um vapor úmido, é aquele vapor branquinho, né, que você consegue verificar que realmente ele, né, vai condensar facilmente, tá? Ou seja, esse vapor ele se condensa e é até reaproveitado dentro da caldeira, porque a água da caldeira tem que ser muito pura, tem que ter um tratamento bem específico, né? Então, essa caldeira ela serve para, né, processos que usam temperatura, processos que estão interessados em absorver o calor do vapor, tá? Então, recalchutagem, por exemplo, utiliza vapor dentro de autoclaves, né, para fazer ali a moldagem dos pneus. Fábricas de reciclagem de papelão também utilizam para secar ali o papelão, né? No setor ali, né, que nós temos alimentício, por exemplo, né, para se utilizar as panelas de cocção, se utiliza vapor. Enfim, né, existe muita utilidade para vapor, para limpeza, né,
para esterilização, tá? Então, fábricas ali de remédio, tem caldeiras, tá? Muito utilizada em hotéis, para aquecimento de água, por exemplo. Tá? Vamos, com o tempo, ainda vendo alguns exemplos, tá? E claro que existem caldeiras bem maiores, que são totalmente típicas em relação a essas, tá? Nós vamos aprofundar dentro do processo de uma caldeira, né? Mais para frente, quando nós estivermos falando somente de caldeiras, tá? Então, para vocês terem ideia, né, aqui já é uma caldeira dentro de uma indústria, tá? Dentro de um processo. Então, é bem mais complexo, porque aqui não é só o vapor o vapor saturado. Normalmente, quando você aumenta, né, ali a proporção de uma caldeira, você já tem interesse em fazer ali um vapor específico para turbinas geradoras. E turbina geradora não usa o vapor úmido, usa o vapor seco, que é o vapor superaquecido, tá? Ele tem uma característica diferenciada. Ele tem mais calor, né? Ele tem um calor maior, porém ele tem uma dinâmica, né, de pressão. Então ele é muito melhor para você fazer ali a movimentação da turbina, tá? Então, ele tem uma característica ótima para a geração de energia elétrica, tanto que é o princípio das termoelétricas, tá? Seja ela carvão, ou seja aí na nossa região, por exemplo, né, o setor sucroalcooleiro, tá? É muito interessante a ideia, né, de se gerar energia através dessas termoelétricas, né, de combustível, né, renovável, tá? Não com carvão, ok? Então, isso é um pouquinho de caldeiras, né? Voltando para o contexto da norma, no item B, nós estamos verificando ainda o item 13.2.1, que é os equipamentos que são, né, aplicados na norma, ou seja, que estão dentro desse campo de aplicação. Né? E no item B vai falar de um outro item, né, que é os vasos de pressão. Os vasos de pressão, né, aí sim, eles sempre tiveram ali uma relação de produto PV. Pessoal, produto PV nada mais é que pressão multiplicada por volume, tá? Então, eu tenho ali uma relação de cada equipamento, né? Tem uma pressão de operação e tem um tamanho também, que é um volume. Multiplicando esses dois termos, né? O valor sendo superior a 8, eu enquadro o vaso de pressão, né, na NR13. Então, para eu considerar que o vaso de pressão, né, ele deve seguir essas orientações da NR13, eu tenho que verificar primeiramente a sua pressão de operação, né, e a sua capacidade, o seu volume. Aí que vem um detalhe importante e tome muita atenção, tá? Porque nesse primeiro momento, quando nós estamos analisando o vaso de pressão, no enquadramento, nós vemos que, né, o cálculo PV é feito em kPa, quilopascal, tá? E o volume em metro cúbico. Por que eu estou dando ênfase para a pressão em kPa? Porque em outro momento, quando nós estivermos lá no item 13.5, falando de classificação de categorização do vaso, uma coisa é enquadramento, ele se aplica à norma. Outra coisa é que classe, que categoria que é o meu vaso. Ele pode ser categoria 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí eu já não trabalho mais em kPa, mas em megapascal, que é 1000 vezes quilopascal.
tá? Então, dentro da norma, tem duas unidades de medidas diferentes relacionadas com pressão, ok? E na prática? Na prática é mais fácil. Se utiliza ali, né, comercialmente o quilopascal, muitas vezes. Tá? Mas o pascal é do Sistema Internacional de Medidas, tá? Por isso que está presente na norma. Tá? Mas é muito comum a gente ter ali caldeiras de 10 bar, né, ou 1 quilo, 10 quilogramas, KGF, né? E temos que converter para quilopascal, tá? Então, existe um cálculo de conversão aí. E a própria norma traz uma referência para cálculo, tá? No item C, vaso de pressão que contém fluidos classe A, tá? Independente do produto PV. Opa! Vimos no item B, é requerido um produto PV, tá? Se for superior a 8, se enquadra. Menor, não. Porém, se for menor, mas o vaso tem um fluido classe A, o que é um fluido classe A? Tá? Seria ali gases tóxicos, né? Com alto índice de periculosidade, né? Produtos inflamáveis, combustíveis acima de 200 graus Celsius, tá? Então, são produtos ali que têm uma periculosidade envolvida, tá? Então, o vaso é pequeno, mas, né, por causa do tipo de fluido, né, ele vai ser enquadrado, tá? Ok? Então, a norma, às vezes, tem essa característica, né, de abrir exceções, tá, dentro da própria norma. Aí fica, às vezes, né, a cargo do pH, né, muitas vezes, definir, né, o enquadramento, por isso gera muita dúvida, tá bom? Então, mas basicamente, esse é o texto da norma atual, tá? Para fluido classe A, tem uma tabelinha na norma também, que nós vamos ver no item 13.5. Tá? O vapor é fluido classe A? Vapor não. Vapor é fluido classe C. Então, classe C não entra aqui nesse quesito. Tá? E quando nós falamos em vaso de pressão, né, ele tem uma característica também, né, estanque, como a caldeira, só que varia muito o formato e também varia o fluido interno. Diferentemente da caldeira, que na caldeira só encontraremos água, né, e só nos preocuparemos com a qualidade da água, já no vaso de pressão e também nas tubulações, o nosso problema vai ser o próprio fluido, porque dependendo do fluido, eu tenho que ter uma atenção maior no material que é feito esse vaso, tá? E também já envolve a questão de temperaturas, ok? Pode degradar mais ou menos o equipamento com a temperatura e a norma traz aí, né, uma diferenciação referente a isso. O porte da mesma maneira que as caldeiras, que podem ser flama tubular ou aqua tubular, né? Aqui também muda muito o porte. Eu posso ter vasos bem pequenos, um compressor, por exemplo, né? E eu posso ter gigantescas torres de destilaria, por exemplo, né? De processos ali petroquímicos, né? Que estão ali, né, utilizados e categorizados dentro da norma. Tá? Varia bastante, então. Tá? O formato, né? Formato esférico, né? Ou cônico, né? Os tampos podem ser cônico, corpo cilíndrico. Então, cada vaso de pressão tem uma característica. Tá? Normalmente os esféricos, né? Eles têm essa característica para aguentar muita pressão. Eles têm essa para uma pressão maior, né?
e são muito utilizados para gases. São utilizados para gases. Bem, ainda dentro do item 13.2.1, tá? A norma traz aí que recipientes móveis com PV superior a 8, né? Mesma característica do vaso de pressão, ou com fluidos classe A, são aplicados na NR13. Então, o que é um recipiente móveis, né? Vamos partir pelo princípio do antônimo. Existe um recipiente que é fixo, que foi o que nós vimos até agora. Tá? Se ele não é fixo, ele pode ser móvel, mas não quer dizer que ele é um recipiente para transporte. Então, existem os recipientes que são móveis e existem recipientes de transporte. São tecnologias diferentes, são projetos diferentes. O projeto de um botijão P13, por exemplo, não é o mesmo projeto, né, de um vaso-pressão. Não é ASME 1 ou ASME 8, por exemplo. É um outro projeto. Tá? Então, muda o projeto, muda a característica, né, do equipamento e a utilidade do equipamento. Eu posso considerar um recipiente móvel um compressor, por exemplo, que eu posso movimentar ele até determinado. Deixo ele ali, né, estacionado e utilizo ele sem movimento. Né? Ele é um recipiente imóvel. Tá? Muitas vezes é comum nós encontrarmos acoplado, né, em caminhonetes, né, compressores, por exemplo, né, para manutenção. Porém, ele é utilizado com a caminhonete parada, né, ou um caminhão parado. Né? Então, existem recipientes que são móveis e se utilizam, né? Esses estão enquadrados dentro da norma. Existem recipientes de transporte, por exemplo, transporte de GLP, de gás natural. Tá? Esses são uma outra normativa, devem ter uma atenção específica dentro da norma deles, porém não é NR13. Tá? E as tubulações também. Né? No item E, vai falar das tubulações. No caso, tubulações, né, só entram no enquadramento da norma, na aplicação da norma, se forem tubulações com fluidos específicos, classe A ou classe B. Ou seja, nós vamos verificar futuramente que esses fluidos são gases tóxicos, fluidos inflamáveis, tá? E exclui-se, por exemplo, dessas tubulações, o vapor, porque o vapor é classe C, tá? Ok? Mas não quer dizer que a norma não comente um pouco sobre ele, tá bom? Então, no caso das tubulações, com fluido classe A ou B, e lembrando que tubulações têm que ser ligadas a caldeiras ou vasos de pressão, tá? E notem que aqui não comenta tanque de armazenamento, tá? Não que você não faça inspeção, simplesmente entra dentro da NR13, tá? Tubulações que abastecem o queimador, entram dentro da norma. Tubulação de saída do vapor, já não entra na norma. Então, imagine aqui, né, uma ilustração que eu trouxe, né, para nós verificarmos. Eu tenho uma rede de tubulação e eu tenho vários equipamentos. Sugerindo que os equipamentos que estão né, no fundo da imagem sejam categorizados, né, a minha tubulação vai ser categorizada se o fluido for classe A ou classe B. Tá? Se não for, a planta já vai estar em manutenção. Então, a critério do pH, né, ele vai incluir no seu plano de inspeção, né, por liberalidade, trechos e tubulações.
que são críticas para o processo. Porque não adiantaria você cuidar somente do equipamento e não ter aí os acessórios funcionando corretamente. O equipamento sozinho, sem a tubulação, não vai, né, funcionar, tá? Então é comum ali, né, para quem presta serviços ou mesmo para quem vai fazer a inspeção, né, também dar uma atenção às tubulações, mesmo que não estejam enquadradas, tá? Às vezes é interessante, né, faz parte ali, né, é uma boa dinâmica ali, tá? Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Não esqueçam aí de deixar aí, tá? Nos comentários aqui. Beleza, Leonardo. O Janderson chegou aí. Beleza, Janderson, boa noite. O Lírio já está aí, o Leonardo está aí. Tem mais pessoas nos acompanhando aí. Não esqueçam de deixar o boa noite, tá? E dizem aí se eles estão gostando da aula, se tem alguma dúvida. Beleza? Vamos lá, né? Vamos seguindo um pouco. Então, aqui, por exemplo, né, quando nós falamos em tubulações, eu peguei um exemplo de uma caldeira. Porque a caldeira, né, é um sistema bem mais simples, né? Mas já dá para a gente verificar vários tipos de tubulações. Por exemplo, eu vou começar por essa aqui, ó, a saída de vapor. Essa caldeira é uma caldeira flama-tubular, então esse vapor é um vapor superaquecido. Creio eu que esse vapor ali vai sair a 230 graus, 280 graus, mais ou menos, o processo, tá? Ok? Essa linha de vapor, dentro desse item que nós vimos de campo de aplicação, não é obrigatório fazer uma inspeção. Tá? Mas é pressurizado e tem temperatura. Tá? Ok? Mas é um item que não está nesse escopo de enquadramento da norma. Aí nós temos uma outra linha aqui em amarelo, né? Tubulação cinza é o vapor. Aqui em amarelo nós temos um gás combustível. Né? Então nós temos a entrada aqui do gás que vai para o queimador. Né? Então tem todo um circuito aqui, né? Que vai para o queimador. Né? Tem os controles de pressão, né? Está tudo amarrado com a instrumentação. Esse sistema, né, é passível de inspeção e controle perante a norma. O que isso vai implicar? Isso daqui tem que ser, né, periodicamente inspecionado, junto com a caldeira. Qual que é a periodicidade de inspeção de tubulações? Depende do equipamento. Caldeira é a cada 12 meses, um ano. Tá? Aí nós temos uma outra linha aqui, ó, está até em verde aqui, né, que é a linha de água. Tá? Então tem uma água ali, né, possivelmente a alimentação da caldeira ali. Tá? Tem um sistema aqui, né, que está trazendo água e tem um resfriador aqui abaixo. Um resfriador do coletor de amostra. Tá? Então aqui, né, nós vemos vários itens, né, que são passíveis de inspeção. Eu posso ali dar uma atenção na inspeção, porém nem todos são enquadrados na norma. Somente a rede de gás aqui. Tá? Ok? Então, um pouquinho aqui, só para a gente ilustrar o nosso escopo aqui de aplicação, campo de aplicação. Tá? Item F, né? Aqui no F, nós encontramos, né, os tanques metálicos de armazenamento. Aqui já tem algumas regras específicas para enquadramento. Aqui não é pressão. Ah, mas no vaso de pressão era pressão, né? Na caldeira era pressão também. Mas os tanques metálicos tem uma característica que diferencia dos vasos de pressão dos tanques,
porque não necessariamente ele é totalmente estanque, tá? Ele pode ter pressão atmosférica, mas pode ter sobrepressão, pode ter vácuo. Depende ali do processo. Isso que é o risco. Então, tanques metálicos de armazenamento tem ali, ó, um diâmetro que se enquadra na norma. Tem que ter um diâmetro externo maior que 3 metros. Tá? Tem que ter capacidade nominal de 20 mil litros. E o fluido tem que ser fluido classe A ou B. Então, reservatório de água não entra. Etanol já entraria. Tá? Reservatório de etanol já entraria. Né? Ou outros reservatórios de fluidos, né, derivados do petróleo poderiam entrar também. Ok? Eu deixei um texto aqui, pessoal, até é interessante eu já comentar, né, que esse item, se você pegar a última revisão da norma, fala que vai entrar em vigor em 4 de julho de 2026. Ou seja, tem um ano ainda para entrar, né? De acordo com a última portaria de 2022, né? Só que o item tanques metálicos, tá, já tem aí, né? Esse item não entrou agora, já é anterior, foi em 2014. Então já era para ter, né, alguns pontos já implantados, né, para se antecipar e já implantar alguns pontos da norma. Tá bom? Então, dentro da indústria, é muito importante aí a estocagem, né, o armazenamento dos produtos químicos. Então, nós vemos grandes plantas industriais que têm vários tanques, né? A única ressalva é que sempre existem normativas que andam em paralelo, né, com a regulamentação. Por exemplo, né, no caso desses tanques, só vou ressaltar aqui o CONAMA. Né? O CONAMA ele traz ali, né, algumas diretrizes relacionadas ao meio ambiente. Então, existe um licenciamento ambiental, além do cumprimento da segurança, né, para se trabalhar com tanques de armazenamento. Tá? Isso não é escopo da NR, tá, pessoal? Só trouxe para, né, fazer ali uma dinâmica, porque às vezes a gente pensa só na NR, né? Mas, em paralelo, existem outras normativas que também devem ser, né, verificadas e não podem entrar em conflito. Por isso que a norma sempre tem muita atualização. Não posso ter conflito da NR13 com a resolução do CONAMA, se tratando do mesmo equipamento que é o tanque. Tá? No máximo, uma tem que complementar a outra. E é mais ou menos isso que acontece na prática mesmo. É uma norma, uma normativa complementa, né, a outra. Tá? Então, aqui, ó, né, depois nós vamos aprofundar um pouquinho na parte de inspeção, né? Qual que é o grande desafio, né, dos tanques de armazenamento? Né? Fazer a inspeção, tá? Por causa da dimensão, né, que é equipamentos grandes, né? E também, né, devido ao ambiente, né? Vamos dizer, um ambiente mais rústico, né? Tem até outras normas complementares, né? De trabalho a céu aberto, por exemplo, trabalho em altura e espaço confinado, tá? É tudo envolvendo aí, né, essa área de inspeção. Porque como se faz uma inspeção periódica num tanque? Né? Basicamente, você vai ter alguns procedimentos. Né? Nós vamos falar em determinado momento dos ensaios não destrutivos. Aí nós vamos aprofundar. É claro que, né, não vou aprofundar nas técnicas, mas na aplicação, né, dos ensaios, por exemplo, de medição de espessura, que é muito fácil aplicar aqui, né? Mas tem outras tecnologias também.
termografia, né, a termovisão, né, muitas vezes pode ajudar, né? Hoje, a questão de drones para inspeção está evoluindo também, tá? Então, existe toda uma questão envolvida aí. Então, eu acho muito viável, né, agora, nesse momento, com essa tecnologia que está, né, vindo aí em auxílio da inspeção, o enquadramento dos tanques. Achei muito viável mesmo, achei muito interessante, tá? Beleza? Bem, então, fechamos em tanque o que se aplica na norma, tá? Mas tem alguns itens que não se aplicam, ou seja, né, são itens ali que normalmente ficamos na dúvida. Tem fluido, tem pressão, mas às vezes não se aplica na norma. Então tem algumas características aí. E aqui a norma ela traz uma sequência de itens, né? Tentando tirar essas dúvidas. Tá? Então, no item 13.2.1, nós vemos os itens que se enquadram. Né? No item seguinte, 13.2.2, os que não se enquadram. Tá? Ou seja, nem todo equipamento entra dentro da NR13. Tá? Então vamos verificar um pouquinho. Lembra que eu comentei dos recipientes transportáveis? Né? Então, por que eu sei que ele não entra na norma? A própria norma já ressalta isso. Tá? Recipientes móveis entram na norma. Aqui no item A, nós verificamos aqui, ó. Recipientes transportáveis, né, que são praticamente vasos de pressão destinados ao transporte de produtos, né, ou reservatórios portáteis, né, de fluido comprimido, e também os extintores de incêndio. É só a gente pensar e refletir um pouco. O nosso botijão de gás GLP da nossa casa, por exemplo, não tem uma etiqueta de NR13 lá. Tá? Por quê? Está dispensado, não é obrigatório. Mas tem uma etiqueta ali específica quando você compra o botijão, padrão de segurança, tem todo um sistema ali, né? Implantado. Por que implantaram aquilo? Normas construtivas, normas de projeto. Então não segue a NR13, mas segue outras normas construtivas, tá? O item B, vasos de pressão destinados à ocupação humana. Vamos lá, pessoal. Aqui é interessante, né? Que vaso de pressão vocês conhecem? Vamos refletir um pouquinho aí, já já eu trago a resposta. Que vaso de pressão você conhece que é específico para a ocupação humana? Para que tenha um ser humano dentro. Ó, vou fazer esse vaso porque vai ser utilizado para um ser humano dentro. Porque de praxe não é isso, né? Um vaso de pressão ele serve para fluido, ele serve para ser um trocador de calor, ele serve para ser um filtro, né? Mas um vaso de pressão para ocupação humana. Pensem aí, se quiserem, deixem aí nos comentários, né? Já já eu trago a resposta. No item C, né? Aqui é uma grande dúvida. Aliás, dá até conflito esse item C há muito tempo, desde quando eu acompanho a norma. Vasos de pressão integrantes de sistemas auxiliares de pacotes de máquina. Antes de 2008, não tinha esse termo pacote de máquina. Né? Era vasos de pressão internos a equipamentos. Mas ficava muita dúvida, porque tinha equipamentos que não era interno, mas o vaso de pressão era do equipamento. Principalmente esses conjuntos de turbinas, né? Que tem aquele sistema de óleo externo, né? É do próprio sistema, né? O fabricante já projetou daquele jeito. E entra em conflito, que eu comentei, né? Por quê?
se eu for atender NR13, tem que ter válvula, por exemplo. E no pacote da máquina não tem a válvula, porque faz parte do equipamento. Como que eu atendo a norma se é do equipamento e no equipamento não pode ter válvula de segurança, por exemplo? Né? Já houve casos errôneos, né? Engenheiros que tentaram corrigir dentro da norma e colocaram uma válvula de segurança onde não poderia ter uma válvula de segurança, porque fazia parte do próprio equipamento do sistema dele. Tá? Ainda, né, tem um documento que traz muitos exemplos, eu vou aprofundar aqui esse tema. Né? Mas antes aqui, só para ilustrar então, né, transporte de GLP a granel, né, é um dos equipamentos que ficam dispensados da norma, ok? Então, se você vê aquele caminhão cheio de botijão lá, não quer dizer que ele não está seguindo normativas, mas não é NR13, tá? E aqui, câmara hiperbárica é um exemplo de um vaso de pressão destinado a um ser humano. Vou colocar a etiquetinha de NR13 lá? Não, é outro sistema. É um outro sistema. Tem muita segurança? Sim. Mas tem uma preocupação, né, mais prioritária. Ou seja, a questão, né, de saúde. Tá? Não somente a pressão. Ok? Então, tem as suas características diferenciadas da pressão externa. Isso caracteriza como um vaso de pressão. É estanque em determinado momento. Tá? Então, é um vaso de pressão. Só que não segue a normativa da NR13, tem normas específicas. Eu costumo comentar aqui também um outro, né, vaso de pressão. O que define o vaso de pressão? Ele é estanque. Ele tem que ter pressão interna maior que a pressão externa. É o vaso a vácuo, vice-versa, né? Uma aeronave se comporta como um vaso de pressão. Pressurizadas, né? As comerciais. Tá? Justamente porque se fala, o avião despressurizou. Por que ele despressurizou? Porque estava pressurizado, se comportando como um vaso. Então ele tem aquela dilatação, né? Então imagine, né? Você ter que controlar a pressão interna, expandindo e retraindo. Existe uma questão de fadiga, né? Que se apresenta nesses equipamentos pressurizados muito grande, né? E aí envolve ainda, né, as mudanças bruscas de temperatura, né? Então, são bem agredidos ali fisicamente o material. Tá? Então, a câmara hiperbárica é um dos exemplos de vaso de pressão que estão fora da norma. Tá? Voltando nos exemplos aqui, sistemas auxiliares de pacote de máquina. Então, você tem ali um conjunto de uma máquina, de um acoplamento de um gerador, né, uma turbina, ele tem um mancal, esse mancal precisa ser lubrificado. Então você tem um reservatório de óleo. Esse reservatório de óleo ele tem uma pressão, você consegue controlar até a pressão dele através de manômetro. Tá? Só que ele não pode seguir todas as regras pertinentes a um vaso padrão ASME 1, por exemplo, padrão ASME 8, aliás. Tá? Ele não pode ter ali uma válvula específica para controle de pressão. Tá? Por quê? Porque senão ele vai secar aí o mancal, né? Então ele tem que ter um sistema diferenciado. Tá? Um sistema diferenciado aqui. Ok? Então o sistema de lubrificação é um exemplo, né? Ele tem ali, né, um componente que ele não vai se enquadrar na norma. Tá? Então aqui, quando esses sistemas às vezes variam muito, né? Mas dois itens que normalmente são encontrados nessa questão, né? É um resfriador,
oil cooler e os filtros, né? Então, são exemplos, né, de recipientes estanques que eles têm pressão, tá? Mas eles fazem parte de um sistema de lubrificação, né? Isso é pertinente, a maioria das vezes, em equipamentos rotativos, né? Então, você tem ali, né, geradores, turbinas, né, turbogeradores, compressores, né, onde é necessário fazer esse tipo de lubrificação, tá? Não está na norma, não se enquadra nessa norma. Pode fazer inspeção? Pode. É um caso só para comentar com vocês, né? Eu visitei uma turbina, né? Ele tinha ali a entrada de vapor, né, na turbina, né? Eu não lembro se acho que era na entrada mesmo. O pessoal ele achou que o suporte estava, que o sistema de entrada estava muito, né, inseguro. Eles pegaram uma cantoneira e soldaram uma cantoneira para reforçar. Só que ao soldar a cantoneira no tubo, né, do vapor, né, no tubo de 21 quilos de vapor, eles deixaram uma mordedura enorme. Deram um ponto de solda diretamente na tubulação, né? Ou seja, né, uma falta de atenção gravíssima. Né? É pena que eu não tenho uma foto, mas depois eu comento mais com você. Né? Seguindo, né, o item D, né, comenta aqui de dutos e seus componentes. Tá? Também é aí um item que não se aplica à normativa da NR13. Né? No item E, fala de fornos, serpentinas para troca térmica e aquecedores de fluido térmico. Esses itens, né, eles não estão enquadrados na NR. Tá? Vasos de pressão com diâmetro interno inferior a 150 milímetros. Tá? Então, isso nós já vimos lá, né? Que tem um limite, né, para estar ali, né, dentro da NR13. Então, se for um vaso de pressão pequeno, um diâmetro interno inferior a 150 milímetros, independente da classe de fluido, também não se aplica na norma. Então, o que são dutos terrestres, né? Ou, aliás, dutos, né? Eles podem ser dutos ali enterrados, ou às vezes, muitas vezes, são dutos de transporte de fluido. Tá? Então, esses dutos também têm uma técnica específica, né? E ele tem seus componentes também que ficam até externos, né? Mas esses dutos não são pertinentes à NR, tá? São sujeitos a inspeções. Existe uma normativa específica para inspeção de dutos. Aliás, tem inspeção dos dutos terrestres durante a sua montagem e tem inspeção após a montagem. Nós chamamos de inspeção da faixa de dutos. Tá? É um sistema, né, bem diferenciado, por isso que não deu para encaixar na norma, não dá para encaixar na norma isso. Mas esses dutos muitas vezes trabalham com combustíveis, né, inflamáveis, né? E já houve acidentes, aliás. Né? Eu esqueci de trazer aqui, mas teve um grave acidente americano. Eu vou ainda trazer nas próximas aulas, quando nós estivermos falando de tubulações, eu trago essa de dutos. Pena que esses dutos não são enquadrados na norma, né? Mas são passíveis de inspeção. Né? É que não é uma inspeção periódica como cobrado na norma NR13. Tá? Aqui, né, aquecedores de fluido, né, são equipamentos aqui que normalmente eles têm um circuito fechado. Então, imagine aqui, ó, tem um queimador, tá?
esse queimador, né? Ele normalmente fica centralizado ali, né? Equipamento. Tá? Só que não tem uma mudança de fase, como tem na caldeira. Então, na caldeira tem uma mudança de fase da água do estado líquido para o vapor. Esses aquecedores não. Esses aquecedores são somente para aquecer o fluido, sem mudança de fase. Ou seja, se ele é líquido, ele continua líquido. Se ele é gasoso, ele continua gasoso. Tá? Eles têm ali, né, uma característica de fluid, né? Ou seja, completamente afogados, ou cheio de fluido, não ficam vazios. Tá? Eles não podem, aliás, senão aí sim vai ter né, um comprometimento na serpentina. Tá? Então, esses itens não se aplicam à norma, tá? Na parte de não enquadramento. Tá? Comentei também, né, do item G, alguns geradores de vapor não são enquadrados nos códigos de vaso de pressão ou caldeiras. Essa questão surgiu em paralelo quando se colocou o PV para a caldeira. Porque até então, todos os geradores de vapor eram enquadrados na norma. Tá? Mesmo se não fosse enquadrado com o código de vasopressão caldeira. Agora não. Agora tem essa diferenciação. Se for um gerador de vapor simples, muito simples, com baixíssima pressão, não tem esse risco, né, de explosão, aí você consegue excluir, né, da aplicação da norma. Excluindo da norma, o que muda? Né? Muda principalmente ali os custos de inspeção periódica. Precisa fazer, né, a inspeção periódica, basicamente você teria que fazer só a manual. No item H, tubos de sistema de instrumentação, e muitas vezes existe ali a pressão também. Tubulações de redes públicas de distribuição de gás, né? Então, também é uma questão aí, né, particular. Como dutos terrestres, existem as redes, né, internas ali de cidades, né, que abastecem ali condomínios, por exemplo, empresas. Então, existe uma rede, né, específica, né, para a distribuição de gás. Essa também tem normativa própria e não requer ali a aplicação da NR13, a não ser que você tenha envolvido um reservatório. Porque o que muda? Se você tem um reservatório de gás, né, fixo, esse vaso de pressão que tem armazenamento de gás e é fixo, ele pode estar enquadrado. E se a tubulação está anexa a ele, ele acaba entrando na norma. Mas normalmente essas redes públicas, elas são muito similares ao que acontece na energia elétrica ou na água. A rede, ela vem até um ponto de entrada, né? A energia é assim, ela chega num ponto de entrada, né? Aí, a partir desse ponto, você recebe energia interna na sua casa. A água também é assim, tem um ponto de entrada, né? E você, depois do registro, recebe a água na sua casa. O gás também tem um ponto de entrada desse gás, registro, né? E ele entra diretamente na sua casa sem armazenamento. Tá? Não precisa de armazenamento, né? Fica distribuído na própria rede. Tá? Ele fica controlado na própria rede. Não é NR13 esse caso. Tá? Vasos de pressão fabricados em plásticos reforçados de fibra de vidro. Tem a sigla PRVFV. Né? Mesmo se for a vácuo, estão dispensados na norma. Inclusive, é uma questão interessante, né? Porque é um material praticamente novo, né? Que tem uma característica de durabilidade, né, fora do comum. Só que justamente não se sabe como que vai ser esse procedimento. Né? Quanto tempo dura, né, um vaso, o que vai degradar esse equipamento mais fácil.
Então, existem muitos estudos recentes sobre esse material. Inclusive, na aeronáutica, se trabalha muito esse material compósito, né, para substituir metais, tá? Porém, tem uma dúvida grande: o metal nós conseguimos reciclar. Muitas vezes essas fibras não, gera muito lixo. Então já houve restrição da aplicação na aeronáutica por causa disso, né? Na indústria está crescendo o uso, né? Mas vamos lá, né, para a gente ilustrar essa parte aqui, ó. Então, a distribuição de gás, né, tem a sua aplicação, né, em condomínios, né, é muito útil, tá? Mas tem uma normativa própria. E quando nós tratamos de fibra de vidro, ou a fibra, né, os tanques de fibra, nós estamos falando aí, né, de uma novidade aí na confecção de equipamentos, resistência, alta durabilidade, né, realmente eficientes, não tem muitos problemas que tem o metal, né, mas a inspeção ainda, né, está sendo desenvolvida e a normativa também, tá? Eu achei interessante trazer para vocês verificarem o processo de fabricação aqui desse tipo de equipamento, tá? Então, eu vou tentar soltar o vídeo para vocês aí, vocês acompanhem, ou, né, se vocês quiserem, fiquem à vontade também, né, para procurar aqui essa empresa aqui. É uma empresa, né, que é específica em soluções de fibra de vidro. E aqui nós vamos ver um processo, né, onde está sendo feito um vaso de pressão, um reservatório, né, por esta empresa. Então vamos lá? Acompanhe aí e depois deixe seu comentário se vocês já tiveram a chance de conhecer algum equipamento desse tipo de materiais, tá bom? A tecnologia é recente, a norma não abordava isso antes. Agora, com a tecnologia sendo mais utilizada, né, ela já se enquadrou na norma, porque foi uma dúvida, né? Opa, os vasos de pressão estão na norma. E esse tipo de vaso que tem uma característica peculiar, vai entrar na norma ou não? Né? Aí, né, tem que ser revista a norma, tá? Para nossa sequência, então, né? E a gente percebe que a preocupação da norma em ter essas dúvidas é grande, justamente porque ela né, tem um contexto amplo aqui, nessa segunda parte que fala da não aplicação. Quando não se aplica, tem muito mais itens, né? É a preocupação em ter essas dúvidas. No item K, né, caldeiras com volume inferior a 100 litros. Esse item aqui é um item recente também, não tem essa questão. As caldeiras menores de 100 litros
são principalmente caldeiras elétricas, tá? Alimentação elétrica. A caldeira de energia elétrica, ela tem um sistema que praticamente ela não tem como, é muito simples controlar a parte elétrica, né? A energia ali você controla facilmente dentro da caldeira para a formação do vapor, né? E tanto que caldeira elétrica não se vê muito, né? É para produção de baixa quantidade de vapor, porque realmente o inverso seria mais interessante. Usar a caldeira para gerar energia elétrica e não usar a energia elétrica para criar o vapor. Mas muitas vezes é muito compacto, não gera ruído, não gera fluido, não gera fuligem, não gera nada. Só o vapor que você necessita mesmo, né? Se for em baixa quantidade, tipo uma lavanderia, por exemplo, seria interessante, tá? Nós vamos também ver alguns modelos desse tipo de caldeira. Tanques estruturais de embarcações, né? Ou navios, plataformas marítimas, né? De exploração de produção de petróleo. Tá? Se comenta muito na área naval, na NR13, tá? Mas também, como tem suas peculiaridades, né? Aqui na norma, ela também tirou do campo de aplicação. Vasos acumuladores e vasos e acumuladores de equipamentos submarinos destinados à produção e exploração de petróleo. Esses itens são novos e vocês podem verificar essa preocupação específica com um setor à parte, né, que é a produção de petróleo. Né? São equipamentos dentro de um processo bem complexo, né, que muitas vezes é complicado a aplicação da norma. Imagine que esses equipamentos estão em alto mar e muitas vezes a norma ela é muito restritiva, ela embarga e paralisa o equipamento. E se ela fizer isso, praticamente ela está diretamente se envolvendo ali com a questão, né, humana também, de quem está ali trabalhando. Né? Então, eu também achei um bom adendo essa colocação dentro da NR3. Tá? Tanques enterrados ou apoiados sobre pernas, sapatas, pedestrais ou celas. Então vamos lá. Quando falamos em tanques enterrados, tá? Estamos falando ali de combustíveis e postos de gasolina. Então, tanques enterrados e postos de gasolina têm produto inflamável, né? Mas não tem a pressão. A pressão basicamente atmosférica. E é uma outra tecnologia. É aqui que entra a fibra também. Tá? Muitas vezes é feito em fibra e é uma dupla camada. Tem uma técnica, tem uma normativa própria de construção. Tá? Aí outros tipos de tanques apoiados sobre pernas, ou seja, aéreos, tanques aéreos, né? Conhecido como tanques aéreos, né? Também não se aplicam, né? Ou ele é feito sobre sapatas, ou pedestais, ou celas, né? Ou seja, não é a mesma característica dos tanques, né? Apoiados diretamente sobre o solo, né? Não enterrados e não aéreos. Tá? Então, aqui já também traz uma explicação, né? Desses tanques, desses equipamentos. Né? Também é uma novidade da norma, a tratativa de tanques de armazenamento. Tá? Quando nós falamos nesses equipamentos, muitas vezes até, pessoal, nós, como escola, nós trabalhamos esse contexto. Então, quando nós falamos de estanqueidade, por exemplo, né? A estanqueidade tem três pontos de vista. Eu posso fazer um ensaio de estanqueidade, um item que é categorizado em R13. Eu posso fazer estanqueidade em tanques de combustíveis enterrados. Eu posso fazer estanqueidade, né, em rede de gases. Né? Às vezes o método é muito semelhante.
tá? A gente vai ter que controlar vazamentos. Em dutos terrestres também, faz estanqueidade, né? Então, a análise que é feita, muitas vezes se faz o mesmo tipo de ensaio ou teste, tanto nos equipamentos enquadrados, quanto nos equipamentos não enquadrados. Por que eu quero trazer esse ponto? Eu já estou antecipando, né? Porque quando eu comentar da inspeção nesses equipamentos, muitas vezes a inspeção que eu faço no equipamento, né, categorizado dentro da norma, é uma inspeção, né, ou enquadrado dentro da norma, né, é a mesma inspeção que eu faria no equipamento não enquadrado na norma, somente para uma análise, né, de manutenção, né, preventiva, tá? Então, isso nós vamos, né, encaixando aí dentro do contexto das próximas aulas também, né? Beleza? Vamos só acompanhando aqui, ver se o pessoal tem alguma dúvida. Aí o pessoal está aí? Nenhuma dúvida, pessoal? Ricardo Lino, abraço. Janderson, Leonardo, Maurílio, vocês que nos acompanham, tranquilo? Deu para escutar bem o vídeo ou travou o vídeo aí? Então, ok, se estava ok, se deu para perceber o vídeo. E se vocês gostaram de conhecer esse processo aí também produtivo, tá bom? Mas vamos lá, né? Olha só, ainda estamos no item 13.2.2, né? Panelas de coação ou cocção, né? Ou seja, né? Cozimento. São estruturas, muitas vezes, que se utilizam do vapor, tá? Ou seja, está num sistema que envolve isso, tá? Só que esse item específico, ele não é estanque, ou seja, né, ele não faz ali, né, um armazenamento, tá? Ele não se aplica dentro da NR3, tá? Um item novo aqui, né, fala de acumuladores e blocos hidráulicos, tá? Que foi um item que entrou agora em 2022, teve uma mudancinha, né? E que, né, tubulações que operam com vapor. Eu já tinha comentado, né? Mas aqui que vem aquela jogada sacana da norma, né? Ela fala que não se aplica, ou seja, tubulação de vapor não se enquadra na norma. Quando a gente chegar no item 13.7, a gente vai ver um item lá, aliás, item 13.6, né? Ponto 7 tanques. 13.6 é tubulações. Esse item aqui já dá um adendo, né, para se preocupar com as tubulações de vapor, mesmo elas não sendo enquadradas. Uma ressalva interessante, porque isso já era até antes mesmo desse adendo da norma, desse item. Nos cursos anteriores de inspeção a gente já falava, ó, vai fazer inspeção em caldeira? Faz na tubulação de vapor também. E agora a norma traz uma ressalva nesse sentido. Trocador de calor de placas corrugadas, gachetadas, né? Ou brasadas, né? E por fim, o item S, vasos de pressão sujeitos exclusivamente a condições de vácuo menor que 5 kPa, né? Desde que não tenham fluidos classe A. E com isso, né, fecha o item 13.2 praticamente, tá? Só mais alguns adendos que eu vou comentar aqui, né? Equipamentos que não são dispensados na norma, que não são comentados diretamente. Os componentes de tubulação, esse tipo aqui, por exemplo, você faz a inspeção nele, né? Que são os filtros tipo cesto, você inclui ele num plano de inspeção, tá? Ele fica enquadrado como vaso de pressão, ok? Existem alguns equipamentos, né,
que tem algumas características muito específicas, né? Esse daqui é um equipamento que é um vaporizador de fluido, mas vocês não imaginem, ele não é uma temperatura muito alta. Ele utiliza a própria água do mar para fazer o aquecimento. Por quê? Porque o propano, né, é um gás que, quando ele está ali em pressões elevadas, né, ele se torna líquido. E para você evaporar ele, basta que ele esteja na temperatura normal. Aí que entra a água. A água consegue fazer um aquecimento intermediário, né, para que o propano volte a se gaseificar. Então, existem algumas estruturas bem peculiares aí, né? E esse caso aqui é um equipamento que precisa, sim, né, ter uma tratativa de enquadramento, tá? Um exemplo só, tá? Então, fora os exemplos que nós trouxemos hoje, existem ali casos e casos, né, de equipamentos que devem ser avaliados, né, perante a norma, tá? Isso é trabalho ali dos PLHs, né, profissionais legalmente habilitados, que são os engenheiros, tá? Junto com as normas, né? Ok? Pessoal, na próxima aula, nós vamos verificar ainda, né, a leitura da norma, trazendo mais exemplos, tá? E a gente vai entrar em disposições gerais, tá? Então, por hoje, né, nós vamos encerrando aqui a nossa aula. Eu agradeço aí a participação de vocês aí, tá, que nos acompanharam, tá? Deixa alguma pergunta aí? Deixa eu só verificar os últimos recados aqui. Janderson, obrigado, agradeço muito, Janderson. Legal, manda ideia aí, dúvidas, tá, pessoal? Às vezes eu vou selecionar aqui vários tópicos, mas às vezes eu não aprofundo numa coisa que vocês gostariam que eu aprofundasse, né? Então, tendo alguma dúvida pertinente da sua área de trabalho mesmo, né? Eu trabalho com isso, né? Às vezes é um processo que eu não comentei, mas às vezes eu conheço. Se eu não conhecer, eu vou ter interesse em conhecer, né? Bem, eu fico à vontade, eu fico à disposição aí, né? Vocês fiquem à vontade para mandar as dúvidas, tá bom? Beleza, então. Um abraço para vocês aí, Janderson, o Ricardo, o Leonardo, que está nos acompanhando também, o Maurílio, tá? E o pessoal que está nos assistindo depois, muitas vezes o pessoal assiste a aula já gravada, né? Beleza? Então, nossa próxima aula, né, nós vamos tentar manter aí, né, sempre de segunda e quarta-feira, tá? Por enquanto, ok? Mas acompanhe pelos grupos, que as nossas aulas, né, podem aí, devido aí a feriados ou outras atividades, né, tem essa dinâmica de poder ser antecipadas ou adiadas, tá bom? Beleza? Boa noite a todos, né? Fiquem com Deus, ótimos estudos aí para quem está acompanhando as nossas aulas, se que é aluno. Se você é visitante, fiquem à vontade também. Até mais, pessoal. Abraço.